Olá, amados, a paz do Senhor, graças a Deus. Estamos de volta depois desse período turbulento, mas graças a Deus o Senhor tem nos mantido de pé, tem nos dado a sua graça, o seu amor e nos acompanhado em todos os momentos. Somos gratos a Deus pela vida, gratos a Deus pela família, gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aí, para você que é membro desse canal, Família Palavra que Salva, Deus te abençoe nesse dia, Deus derrame graça, bênção, Deus derrame sobre você a sua paz e te dê a bênção dele também. Muito obrigado por você participar desse canal, obrigado por você participar dessa família. A você que está nos assistindo pela primeira vez, Deus te abençoe, Deus derrame sobre você a sua graça e o seu amor. E não esqueça, quando você estiver assistindo, você dá um gostei ou não gostei, que assim o vídeo terá relevância no YouTube. Eu quero participar aqui da Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim: E Deus o abençoe e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo animal que rasteia sobre a terra. Eu quero me deter essa palavra: cresceis, sede fecundo, multiplicai-vos. E aí essa ideia que nós temos em Gênesis é a ideia de início, é a ideia de multiplicação, é a ideia de proliferação. Então, assim, o que Deus queria nos mostrar, ou quer nos ensinar com essa palavra hoje? Nós temos, Deus tinha uma preocupação na proliferação. Mas o que seria isso? Deus queria que o povo de Deus proliferasse, multiplicasse, fosse cada vez mais grande em população, sim. Mas não é só esse o significado. E quando é esse, tem um sentido literal e tem um sentido espiritual da coisa. Então, podemos falar de um aumento expressivo de população, que você vê quanto o povo de Israel, na sua história, né? Quanto mais eles eram perseguidos, mais se multiplicavam, mais aumentava, crescia. A gente vê isso, que entraram com 70 pessoas no Egito e saiu aí milhões de pessoas. É uma população muito grande, muito numerosa. Então, essa questão do crescimento, ela fala não só dessa coisa geográfica, populacional, mas ela também tem o seu viés na questão do engrandecimento da família. A família hoje que é tão perseguida, a família hoje que é tão desvalorizada por alguns segmentos, né? Deus dando esse viés de que esse aumento não é só aumento populacional, mas o engrandecimento, a valorização da família em si, né? Essa também, quando se fala em família, se fala de cristianismo, né? O crescimento do cristianismo. Por quê? Porque Deus não queria que o povo, a sua igreja, aqueles que se aproximam dele, não tivesse somente um crescimento intelectual, mas um crescimento nesse sentido também de aumentar, né? De avolumar, né? Para que muitos pudessem se chegar a ele, muitos pudessem ouvir, muitos pudessem falar, muitos pudessem argumentar sobre o cristianismo, conhecer, né, e ser participante do cristianismo. Uma outra questão é a questão espiritual, né, que é esse fortalecimento do cristianismo. O Romanos fala, né, transformai-vos pela renovação do Evangelho. Então, essa transformação, o cristianismo é a maior transformação do mundo. Você vê que essa questão da renovação, né, fala da transformação, fala da renovação da nossa mente. Então, o cristianismo, ele cresce, ele se fortalece, ele renova, ele transforma, e aí ele avoluma, né, nesse sentido mais espiritual
falando. Também a questão do cristianismo com uma força grande, uma força poderosa da sociedade. Tanto que nos períodos dos cativeiros, né, nos períodos o Império Romano, né, não foi suficiente para derrotar o cristianismo. E também a corrente iluminista, né, que surge colocando o homem como centro de todas as coisas, tal, fazendo sair um pouco dessa perspectiva teológica, religiosa, espiritual, e dando mais sentido ao homem como um ser social, tal, arte, música, essas coisas todas, distanciando um pouco, ou muito, também, dos conceitos de Deus, dos preceitos, do cristianismo em si. Então, nem isso foi suficiente para derrotar o cristianismo. E também nem os filósofos, como, por exemplo, Nietzsche, que tentava derrubar as narrativas de toda a ordem social, com uma visão de mundo bem distanciada do que é o cristianismo, do que é Deus, de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele pode, de como Ele pode transformar a vida, também não foi suficiente. Então, tudo que se levantou contra o cristianismo não prevaleceu até hoje. Por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, essa estrutura social chamada cristianismo nos ensina sobre direitos humanos, nos ensina sobre prosperidade, nos ensina sobre educação, nos ensina sobre família, sobre escola, sobre ciência, sobre universidade. Você vê que nesse bojo, nesse contexto do cristianismo, surge todas essas essências, todas essas funções. O progresso surge pela igreja. Então, tudo vai tendo forma através da ação do cristianismo. Então, ele se torna o quê? A base da sociedade. Por isso que o diabo, ele se levanta contra, ele levanta pessoas contra, instituições contra. Para quê? Para tentar derrubar a ação, essa base da sociedade chamada cristianismo. E aí ninguém, porque é Deus que está no comando das coisas, e Ele que sabe de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Então ninguém consegue derrubar ao Senhor. Por quê? Porque Ele já venceu. Então, qual é a minha perspectiva nesse ponto de vista? É viver e praticar o cristianismo, não só de falácia, não só de volume populacional, não só de um contexto intelectual, mas vivenciar a sua prática dia a dia e também praticá-la. Para quê? Para que isso seja exposto a todo, a sociedade, a família, os valores morais, sendo evidenciados dentro da figura do cristianismo. E prevalecer com isso. Então, esse crescimento, e quando Deus fala desse crescimento, desse crescei-vos e multiplicai-vos, não é só nessa perspectiva volumosa, populacional, mas nesse sentido também de ter esse crescimento espiritual, dessa perspectiva espiritual, dessa dimensão que é o cristianismo como uma base social. Então nós temos que atentar para esses dois sentidos e fazer, e proclamar e dizer para que muitas pessoas tenham acesso a esse cristianismo, para que muitas pessoas tenham acesso a esse Deus, para que muitas pessoas possam conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.